O martelo da história, a imagem do martelo me surgiu porque nós associamos o martelo a uma obra destrutiva, não é isso? E ao mesmo tempo, a percepção dominante sobre a história é de que a história é essencialmente um processo construtivo de contínuo progresso, de desenvolvimento linear, um pouco como uma linha que se desenvolve naturalmente na direção de um progresso maior, de uma elevação maior. Ou seja, o que prevalece na consciência da grande maioria dos trabalhadores, da juventude, na grande maioria das pessoas, é que a história é essencialmente um processo harmônico. E o martelo, ele é uma imagem um pouco chocante. Ele produz uma certa... ele perturba esta imagem do martelo. Ela talvez seja um pouco desconcertante, porque ela sugere que, para que ocorram transformações, são necessárias rupturas. Então, a própria metáfora do martelo tem contido dentro dela a ideia poderosa que o marxismo apresentou como uma interpretação da história, de que a história é essencialmente conflito, 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 conflito e solução dos conflitos. Muito bem. Como se resolvem os conflitos? A sociedade tem problemas. Qualquer sociedade, em qualquer época histórica, ela desenvolve problemas não resolvidos. E são estes problemas que produzem crises. Ocorrem crises porque transformações são necessárias, porque as coisas não podem continuar como elas eram antes. E, portanto, é necessário que o conflito seja solucionado. Há duas maneiras, fundamentalmente, que a história encontrou para resolver estes conflitos. Uma forma é através de negociações, através de concertação. Os interesses sociais, as classes em conflito, a luta de classes ao se desenvolver, opondo exploradores e explorados, opressores e oprimidos, dominadores e dominados, as classes dominantes, diante do conflito, diante da gravidade do problema para o qual é necessário encontrar alguma solução, aceitam em algumas condições históricas que haja negociações, que sejam feitas concessões e que, portanto, algo mude para, no fundamental, preservar as condições da dominação de classe. Muito bem, na história, no marxismo, nós chamamos essas transformações, estas passagens, estes processos como processos reformistas. Nem sempre, entretanto, os conflitos podem ser resolvidos através de negociações, através de concertações. Há momentos na história em que as classes dominantes estão mergulhadas em tal crise que os obstáculos que têm que ser removidos são tão grandes que há uma inércia histórica que impede as classes dominantes de aceitarem as transformações, as mudanças que são inadiáveis. Nessas circunstâncias, abre-se uma situação revolucionária e, no calor da situação revolucionária, abre-se uma crise revolucionária. Na crise revolucionária, aciona-se o martelo da história. A crise revolucionária é um momento em que é necessário destruir os obstáculos que impediam o desenvolvimento do progresso. Para o marxismo, o sentido da história é o progresso da humanidade. Esta é a substância da história. Para que o progresso possa abrir o caminho, são necessárias transformações e, em alguns momentos, que são extraordinários, o martelo da história, ele é apropriado pelas classes exploradas, dominadas e oprimidas, e elas realizam a transformação. Então, quando eu uso a imagem do martelo da história, eu estou me referindo à revolução social. Um dos desafios para o marxismo revolucionário é saber o que é necessário preservar da tradição e saber
o que é necessário mudar na tradição. Sempre há o perigo de apegar-se demais à tradição e, portanto, apegar-se à letra do que foi escrito pelos que nos antecederam, pelos grandes mestres, e nesse sentido, dogmatizar, né? E transformar o marxismo numa doutrina dogmática. Há o perigo oposto também, que é, diante da necessidade de atualizar, despedir-se, renunciar àquilo que, no corpo da teoria, não só não foi contraditado, não foi negado pela história, mas, ao contrário, foi confirmado. Então, existe esta tensão. Conservar, transformar, conservar, transformar. O que eu pretendi neste livro, O Martelo da História, foi, no que se trata, no que diz respeito ao conceito de época revolucionária, foi, em primeiro lugar, demonstrar a sua vigência. Porque vivemos numa época de guerras e revoluções. Vivemos numa época de guerras e revoluções porque o capitalismo ele se aproxima dos seus limites históricos. Esses limites não são rígidos, eles não são fixos, mas há limites históricos. O capitalismo, como qualquer modo de produção, ele em determinado momento, ele tem que se encontrar com o seu esgotamento, né? Um tipo de relações sociais pode manter-se muito tempo depois em que ele se tornou obsoleto, mas não indefinidamente. O capitalismo ele sobrevive há mais de um século a tensões que ameaçam a própria sobrevivência do que nós chamamos de vida civilizada. Quer dizer, a preservação do capitalismo tem cobrado da humanidade um preço dramaticamente elevado. É porque o capitalismo sobreviveu à situação que se abriu ao final da Primeira Guerra Mundial, que, infelizmente, a humanidade teve que atravessar a tragédia, o flagelo da Segunda Guerra Mundial. É porque o capitalismo foi preservado que se desenvolveu a corrida armamentista e nós temos ainda no mundo milhares de ogivas nucleares que ameaçam a sobrevivência da vida civilizada. É porque o capitalismo ganhou tempo histórico até 2016, ele se estendeu e prevaleceu depois do final, após a restauração capitalista. É porque ele se preservou após a restauração capitalista que nós assistimos à tragédia da Guerra Civil na Síria. Então a preservação histórica do capitalismo tem cobrado um preço dramático para a humanidade. Mas o fato dele ter esta longevidade não significa que o capitalismo não poderá ser derrotado. As forças sociais interessadas na superação do capitalismo, o proletariado em primeiro lugar, no coração do proletariado, a classe operária industrial, e os aliados sociais que o proletariado moderno, a classe que vive do trabalho produtivo, a classe que vive do trabalho assalariado, e as camadas pauperizadas e oprimidas que o proletariado pode arrastar no mundo contemporâneo, esta força social ela é suficientemente forte para derrotar o capitalismo. Não fez até hoje, porque ainda não agiu de forma unificada, determinada, em torno de um programa anticapitalista. A longevidade do capitalismo, por outro lado, ela coloca a necessidade da atualização da teoria da revolução. A noção de época revolucionária, ela surge ela é elaborada pela primeira vez na esquerda marxista da Segunda Internacional, ela é reafirmada pela Terceira Internacional, nas obras de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, entre outros. Mas ela necessita atualização. Isso decorre do fato que toda revolução coloca problemas teóricos novos. A história, ela cria novos padrões. Há uma originalidade histórica
incontornável em cada processo revolucionário. Então, retirar as lições da Revolução Russa é absolutamente essencial, porque ela foi o paradigma do processo revolucionário contemporâneo. Mas ela foi uma entre outras revoluções. Foi aquela que foi mais longe. Foi aquela na qual a bandeira do internacionalismo assumiu a centralidade que deve ter para um projeto anticapitalista à escala internacional. Mas nós temos muito a aprender da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana. Nós temos certamente muito a aprender da queda das ditaduras da América Latina. Temos muito a aprender do que foi o processo no norte de África, no Maghreb, enfim, nas revoluções nos países de língua árabe, e isso significa a necessidade de uma atualização permanente da teoria da revolução. Então, esta tensão entre conservação e inovação é própria de um marxismo aberto, de um marxismo vivo, que é aquele que nós devemos reivindicar. Nós vivemos uma gigantesca crise da esquerda marxismo internacional, e esta crise assume muitas formas. A forma mais dramática da crise da esquerda marxista mundial é o abandono do internacionalismo. Nós ainda pagamos um preço muito elevado pelo peso histórico que teve o stalinismo, a social-democracia, que renunciaram à mais decisiva das orientações estratégicas do marxismo, que é pensar o socialismo, o projeto socialista articulado à dimensão internacional, pensar a revolução mundial como a referência para todos os processos de transformação em cada país. A Revolução Brasileira é incompreensível se ela não for estrategizada no quadro da Revolução Latino-Americana. Isso significa também compreender que nós não vamos ter uma esquerda marxista à altura das responsabilidades que nós temos diante dos trabalhadores da juventude, se nós não conseguimos articular o que é a reflexão, a crítica, o desenvolvimento teórico com a intervenção prática na luta de classes. O divórcio em qualquer direção, seja o intelectualismo, seja o anti-intelectualismo, é muito perigoso. E, no entanto, isto é fundamentalmente o quadro que nós temos, por exemplo, hoje no Brasil. Nós temos uma importante produção marxista na intelectualidade universitária, e nós temos núcleos de militantes revolucionários, organizações revolucionárias que tem uma forte intervenção nas lutas de resistência, mas os vínculos entre a intelectualidade marxista e o movimento dos trabalhadores estão aquém daquilo que poderiam ser. Eu não sou tão pessimista em relação ao Brasil. Nós temos que ter sentido das proporções. Na grande maioria dos países, mesmo em países que nos são vizinhos, tanto o marxismo deixou de ser um vocabulário importante para o pensamento crítico no mundo universitário, e o internacionalismo marxista, o marxismo revolucionário, deixou de ser um programa político com real influência nas vanguardas militantes. Então, deste ponto de vista, eu, digamos, não sou tão pessimista em relação ao Brasil, mas eu creio que o Ricardo Antunes faz um alerta importante, que é que estas relações, elas são vitais. O próprio exemplo do Ricardo, eu não posso deixar de retribuir e agradecer a ele pelo seu prefácio, é um exemplo de como se pode construir uma vida dedicada ao pensamento teórico e, ao mesmo tempo, manter vinculações importantes com a luta da classe operária. Nesse sentido, o Ricardo sempre foi um amigo, um camarada e uma inspiração. Bom, um dos artigos, né, que se chama 1989-1991, a última onda revolucionária do século XX, 5 polêmicas 20 anos depois, você coloca, inclusive, como um dos subtítulos, né, que a destruição do internacionalismo foi a derrota histórica mais importante. No caso, a derrota histórica mais importante imposta pelo stalinismo à classe trabalhadora e seu movimento de emancipação. E é um tema que você retoma em vários pontos, em diferentes artigos, mesmo na seção mais sobre análise de revoluções contemporâneas realizadas e tal.
Então, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Em que grau que como que essa derrota se sente concretamente na dificuldade da esquerda marxista de avançar e de se articular? Talvez um dos enunciados mais importantes da obra de Marx foi esse, que contém, numa palavra de ordem, todo um programa, foi trabalhadores de todo mundo univos. É impossível imaginar a derrota do capitalismo sem um movimento à escala internacional. O internacionalismo, na grandeza do projeto socialista, é a inspiração mais importante para os revolucionários socialistas do século XXI. A primeira tarefa de todo jovem trabalhador, de qualquer jovem militante e de qualquer estudioso marxista, é tentar atribuir sentido ao que faz ou ao que estuda a partir das lentes de uma perspectiva internacional. E, no entanto, isto é muito difícil. É muito difícil elevar-se além das pressões nacionais e, em particular, num país como o Brasil, que é um país continental, um país gigantesco. É um país que exerce sobre nós uma pressão nacional avassaladora. Isso talvez seja ainda mais um desafio mais ousado. E, no entanto, essa é a essência do problema contemporâneo, né? A fragilidade maior da luta da classe trabalhadora no mundo é que não existe hoje uma internacional marxista. E, nesse sentido, tudo que eu fiz na minha vida, e os movimentos sociais nos quais eu intervi, e os livros que eu escrevi, os textos que eu produzi, enfim, todo o meu trabalho, ele esteve, em primeiro lugar, ao serviço deste projeto, que é o projeto da reconstrução da Quarta Internacional. É desse projeto que depende o futuro. A reconstrução da Quarta Internacional, de um centro e que una revolucionários de diferentes países para um combate comum contra o capitalismo, esta fraternidade de revolucionários sem fronteiras, esta união dos despojados que atribuem à sua vida o sentido da luta pela Revolução Mundial, é o desafio mais importante. É um desafio militante, é um desafio programático, é um desafio intelectual também. E nesse sentido, sim, é verdade que o martelo da história, a urgência da Revolução Contemporânea, ela se explica fundamentalmente pelo atraso, pelas dificuldades do atraso na reconstrução do internacionalismo. Oxalá o século XXI seja mais internacionalista, a luta dos trabalhadores seja mais internacionalista do que foi o século XX.